Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Eu posso cometer um equívoco aqui, mas vou correr o risco. É o irmão Walter que está ali, então eu quero fazer essa deferência a esse querido irmão, que pertence à nossa igreja, mas nesse tempo de pandemia ele não podia estar aqui. E o Ministério de Libras na nossa igreja existe para abençoar a vida do Walter e de outros que acompanham. Que Deus te abençoe, irmão Walter. Louvado seja Deus. Deus abençoe ao nosso irmão que está conosco aqui. E todos aqueles que Deus ainda acrescentar através do Ministério de Libras da nossa igreja. Quero convidar os irmãos a que abram a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versos 44 a 52. Daremos sequência à série As Viagens Missionárias de Paulo. Atos, capítulo 13, versos 44 a 52. A palavra de Deus nos diz: no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim nolo determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Amém. Vamos orar mais uma vez, queridos irmãos. Bondoso Deus, a Tua palavra é linda, a Tua palavra é viva, eficaz, e ela, nessa manhã, mais uma vez, será exposta, mas para tanto eu preciso da iluminação do Teu Santo Espírito, ó Pai. E a Tua igreja também, os irmãos reunidos aqui na igreja, no templo, e os nossos irmãos em seus lares também necessitam da iluminação do Teu Espírito para entendermos a instrução da mesma. Fala ao nosso coração nessa manhã, edifica a Tua igreja, ó Deus. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Quero me dirigir primeiramente às nossas crianças, dizendo a vocês que o desenho que vocês farão, sempre eu gosto de colocar assim, mas na horizontal você vai colocar a sua folha, e no centro da sua folha você vai desenhar uma Bíblia aberta. Se você já é alfabetizado, você vai escrever dentro dessa Bíblia aberta João 3,16. Seu papai e sua mamãe podem te ajudar, tá bom? Dentro da Bíblia aberta. Do lado esquerdo do seu desenho, você vai desenhar assim, no máximo umas 10 pessoas, representando os judeus que estavam se opondo à pregação do Evangelho. Mas do lado direito, você vai desenhar o maior número possível de pessoas que você puder, representando uma multidão. Então, no centro do seu desenho, uma Bíblia aberta, e se você puder escrever, ou teu papai, a tua mamãe escreve para você, João 3,16. Do lado esquerdo, poucas pessoas, representando os judeus, mas do lado direito, muitas pessoas, representando os gentios que estavam ali naquele local. Irmãos, a palavra de Deus sempre nos mostra, e não só neste texto, mas em muitos outros, que quando a igreja do Senhor se coloca diante dele para pregar as insondáveis riquezas de Cristo, para falar de Deus, levantar-se-ão os opositores. No caso do ministério de Paulo, isso é muito comum, porque ele vai lidar com os judaizantes praticamente em todos os lugares por onde Deus o levou.
O apóstolo Paulo, então, de certa forma, ele já está habituado. É claro que nós estamos expondo aqui, primeiramente, a sua primeira viagem missionária, mas você que está familiarizado aí com as suas cartas, o reverendo Robert está expondo para nós Filipenses, e você vê também ali ele declarando isso, do seu testemunho, até mesmo entre a guarda pretoriana. Mas houve oposição, praticamente em todos os lugares aonde o apóstolo Paulo passara, com a sua equipe missionária, com os seus irmãos em Cristo aqui, Barnabé, mas mais tarde juntar-se-á a ele Silas, Timóteo, Tito e tantos outros que serão seus companheiros de viagem. Mas nós tivemos, a última vez que apresentamos esta exposição dos versos anteriores, ele está na região da Panfilha, mais precisamente aqui Antioquia da Pisídia, ou Pisídia, como você achar melhor, e nós vemos que eles pregam o evangelho na sinagoga. O apóstolo Paulo apresenta uma mensagem com um foco principal no contexto judaico. A mensagem então versa sobre vários textos do Antigo Testamento, você tem isso aí no capítulo 13, a partir do versículo 16. E vemos então aqui até o verso 41, Paulo pregando na sinagoga. Haviam ali prosélitos, haviam também gentios, mas sobretudo ele se dirige à comunidade judaica que se reunia naquela cidade. Mas aí nós vemos no verso 42, que ao terminar aquela reunião, ao terminar de falar, eles foram convidados a retornar no sábado seguinte, e que lhes falassem as mesmas palavras, ou seja, eles queriam ouvir mais uma vez aquela explanação, aquela pregação que Paulo e Barnabé fizeram ali na sinagoga. O verso 43 diz, irmãos, que despedida a sinagoga, quando se encerra aquela reunião, muitos judeus e prosélitos piedosos seguem a Paulo e Barnabé. E aí, talvez já fora do contexto da sinagoga, na parte externa, talvez ali na cidade, Barnabé e Paulo começam ainda a pregar um pouco mais, persuadindo esses irmãos a perseverarem na graça de Deus. No sábado seguinte, conforme nós já lemos, então, mais uma vez, Paulo e Barnabé estão na sinagoga. Mas agora acontece uma coisa linda, e Lucas aqui, que é o autor humano do livro de Atos, ele fala algo que chama a atenção. É uma hipérbole, é bem verdade, porque ele diz assim: no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Talvez você diga, mas pastor, toda a cidade é muita gente, nós não temos ideia da população aqui, mas nós costumamos às vezes usar expressões como esta: todo mundo estava na igreja hoje. Se alguém escutar essa frase, vai entender o quê? Todo mundo? 7 bilhões? Não cabe aqui, nem 1000 pessoas. Mas é uma maneira de você dizer, estava todo mundo lá, estava cheio, tinha muita gente. Então a ideia de Lucas é, quase toda a cidade estava ali, mas é impossível aquela sinagoga comportar toda aquela cidade. Mas certamente a audiência naquela manhã, naquele sábado, foi diferente das outras. Os judeus então, talvez os chefes da sinagoga, ficaram assustados quando viram que muitas pessoas da cidade afluíram para participar daquele encontro. O que será que aconteceu durante aquela semana? O que será que esses homens, que depois que foram despedidos da sinagoga, e o verso 43 nos diz, que eles ainda estiveram um pouco a mais com Paulo e Barnabé, e que Paulo então fala para eles perseverarem na graça de Deus, o que será que aconteceu naquela cidade, naquela semana, entre o sábado e o outro? Particularmente eu creio que essas pessoas aqui pregaram o evangelho. Falaram de algo que eles estavam experimentando, sem muito conhecimento ainda, é verdade, mas eles não se calaram. A Bíblia não registra também o que é que Paulo e Barnabé fizeram durante esta semana. Nós temos aqui pelo menos Lucas registrando que no sábado seguinte eles retornam à sinagoga. Mas eles não retornam sozinhos. Uma grande multidão, não só dos judeus que frequentavam a sinagoga, dos prosélitos, mas muitos moradores daquela região afluíram para a sinagoga. Por quê? Porque o texto nos diz, irmãos, que eles queriam ouvir a palavra de Deus. Eu sei que nós estamos atravessando uma fase difícil, quando não estou falando agora de pandemia, mas do mundo, da sociedade como um todo. Existe muita oposição contra a palavra de Deus? Existe, mas tome cuidado, porque o nosso inimigo ele é tão astuto, que ele às vezes pode cochichar ao pé do nosso ouvido a seguinte frase: ninguém está querendo ouvir a pregação do Evangelho, não perca seu tempo.
Ninguém está preocupado com Jesus salva, que Jesus é a esperança para essa sociedade. Não perca o seu tempo, isso não é verdade, irmãos. Porque o Senhor tem em todos os lugares os seus escolhidos. E nós precisamos pregar. É verdade que existem pessoas que não ouvirão, que não darão crédito, que rejeitarão a palavra, mas nós sabemos e cremos que existem pessoas que estão preparadas para receber a semente do Evangelho. Por isso nós não podemos esmorecer. A igreja do Senhor Jesus tem que avançar. A igreja do Senhor Jesus tem que pregar maravilhosamente esse Evangelho, essa boa nova de salvação. As pessoas então estão ali afluindo-se para aquele lugar porque elas querem ouvir a palavra de Deus. Mas é claro, como eu já disse na introdução, a oposição vai se levantar. Talvez os judeus ficaram tão assustados vendo as multidões, como diz o verso 45, mas eles foram movidos não só pela quantidade de pessoas, mas algo brota no coração daqueles judeus, inveja, e eles começam a blasfemar. E eles então agora usam a seguinte estratégia: tudo que Paulo falar, nós vamos contradizê-lo. Imaginemos, é só uma hipótese, eu já lidei com essa situação uma vez no meu ministério, espero não vivê-la mais, mas não sabemos o que vem daqui para frente. Certa feita eu pregava num lugar, e durante a explanação do Evangelho, uma pessoa estava me contradizendo no auditório. Eu pregando, e eu falei, eu não vou deixar de pregar. E a pessoa ousadamente começou a se levantar. E eu sabia que aquilo não era da parte de Deus. Nós devemos estar preparados para isso, irmãos. Às vezes você vai estar pregando o Evangelho, não precisa ser da igreja, você pode estar pregando o Evangelho para uma pessoa, num grupo de amigos, as pessoas do seu relacionamento, e Deus coloca às vezes ali o inimigo, melhor dizendo, uma pessoa para dizer, você vai dar crédito para o que esse rapaz está falando? Você vai dar crédito para o que essa moça está te falando? Deixa esse papo para lá, esse papo de igreja, esse papo, isso é religião, o mundo não precisa disso. Os judeus estavam incomodados, movidos por inveja, eles começam a blasfemar e eles começam a contradizer a palavra de Paulo. Mas aí é uma coisa linda nesse texto, irmãos. E eu espero que nesta manhã nós voltemos para casa com essa certeza no coração. A despeito da oposição, a ordem do Senhor Jesus não mudou. Ide, pregai o Evangelho. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Verso 46 diz, então Paulo e Barnabé falando, grave essa palavrinha aí, ousadamente. Eles não ficaram ameaçados, eles não ficaram atemorizados. Eu sei que eles eram humanos como nós somos, existem situações difíceis que nós podemos enfrentar. Quem aqui que já não esteve diante de uma demanda, de um local em que Deus te levou para pregar o Evangelho, e humanamente falando você se sentiu temor? Talvez contra a sua própria integridade física, pensando, eu estou num lugar perigoso. Mas Deus está comigo. Deus me trouxe aqui. E Ele há de me usar. Ele há de me proteger. Eles estão ali então naquele lugar, pregando o Evangelho. Há oposição, há blasfêmia, há inveja no coração dos discípulos, dos judeus. Mas há uma multidão ávida por ouvir a palavra. Existem pessoas ali que estão sedentas do Evangelho. E é por isso que nós não podemos esmorecer. Pessoas levantar-se-ão. Pessoas vão falar para você, cale a boca, pare de pregar, não fale de Jesus aqui neste lugar. Mas ali também haverão pessoas dizendo, fale mais, pregue mais, eu quero ouvir mais. Nós não podemos nos calar. E eles pregam ousadamente. Ousadamente. Eu quero ir à frente um pouquinho, nós vamos passar por aqui futuramente, mas vamos comigo no capítulo 18 de Atos. Já na segunda viagem missionária, Paulo passará pela cidade de Corinto. E Paulo sofreu muita oposição também naquele lugar. Mas olha o que nos diz aqui, Atos 18, versículos 9 e 10. Deus animando o coração do seu servo. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas. Pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Pois tenho muito povo nesta cidade. A mesma coisa nesse contexto aqui, irmãos. Então, por isso que eles pregam ousadamente, por isso que eles estão ali anunciando a palavra de Deus, mesmo debaixo de oposição, de perseguição, que os irmãos verão na sequência do texto, eles serão expulsos daquele lugar, por causa do Evangelho.
Mas agora Paulo se dirige àqueles judeus. É como se Paulo tivesse que falar assim para aqueles gentios. Espere um pouquinho. Preciso abrir um parênteses aqui. Daqui a pouco a gente continua falando das maravilhas de Jesus para vocês. Mas eu preciso dar uma palavra aqui para o grupo de judeus presentes aqui nessa sinagoga. E ele então diz: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou. E ele cita Isaías 49:6. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Interessante esse texto. Claro que a salvação veio dos judeus. Os judeus tiveram oportunidade de ouvir a palavra, eles que eram os guardiões aí dos oráculos de Deus, mas eles rejeitaram. Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quero convidar você também a voltar algumas páginas comigo, aí em Atos 9 mesmo. Quando Ananias vai até aquela casa orar por Saulo, o Senhor já disse para Ananias sobre o que seria o ministério de Paulo. Verso 15 de Atos 9 diz: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome, olha só, perante os gentios e reis, mas também perante os filhos de Israel. Paulo sempre pregava na sinagoga. Podem observar isso em suas cartas. Ele sempre começava pregando o evangelho pela sinagoga, exceto Filipos, que ele foi lá naquele local, na beira do rio, um lugar de oração, onde as mulheres estavam reunidas. Não sei se depois ele esteve na sinagoga em Filipos, mas naquele dia ele não foi a uma sinagoga. Mas nos outros lugares se sempre vê reunido na sinagoga. Alguns estudiosos chegam a dizer que Paulo visitava 2 lugares em cada cidade que ele entrava: a sinagoga e depois ele ia para a cadeia. Ele pregava o evangelho, incomodava alguns, a turba se levantava e ele ia para a cadeia, por causa da palavra. Mas ele não deixou de pregar ousadamente. Então o Senhor já tinha dito lá no seu chamado, na sua vocação: eu vou provar para ele, eu vou mostrar para ele o quanto importa ele sofrer pelo meu nome. Ele que outrora era perseguidor, implacável perseguidor. Mas é interessante, não precisam abrir, mas quando Simeão ele recebe Jesus, ainda um bebê, quando José e Maria vão circuncidar, cumprir a lei, e Simeão então ali segurando Jesus nos braços diz: pode me despedir, Senhor, porque os meus olhos viram a tua salvação. Lá também nós vemos esta palavra: ele será luz para os gentios. Interessante que quando o Senhor Jesus também toma o rolo da lei lá e vai ler na sinagoga: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar. E aí, citando Isaías, nós vemos ali que as pessoas que olhavam para Jesus, ele devolve o livro para o chefe da sinagoga, ele se assenta e ele diz: hoje se cumpriu as palavras que acabaste de ouvir. Isso trouxe um escândalo. O que ele está querendo dizer? Ele não é o filho do carpinteiro? Como que ele está falando isso? E ele foi expulso da sinagoga. Mas Jesus estava dizendo que ele é essa mensagem. Ele é o Messias prometido, e nós como igreja do Senhor Jesus, inicialmente ali os apóstolos, Paulo entre os gentios, tem que levar essa mensagem. Portanto ele diz: nós voltaremos agora para os gentios, porque vocês estão rejeitando, vocês não querem, vocês não se julgam nem dignos de receber a vida eterna. Mas olha como que os gentios ficaram, quando viram Paulo dizendo essas palavras. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se, glorificavam a palavra do Senhor. E ao contrário da descrença, da zombaria dos judeus, Deus está operando no coração dos moradores deste lugar. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Isso é muito significativo. Nós não estamos afirmando aqui que todos creram. Quais foram os que creram? Aqueles que o Senhor já tinha preparado antes da fundação do mundo. Os que Ele chamou, os que Ele predestinou, os que Ele escolheu. Isso é lindo, irmãos. Tem pessoas que falam: não prega isso, a igreja não pode falar sobre isso. Nós pregamos porque a palavra de Deus ensina isto. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E aqui está claro isso. Por isso, irmãos, a despeito da oposição, as pessoas que vão pedir para você se calar, que vão tentar silenciar a sua voz, pregue, porque os eleitos de Deus estão aí. Talvez você diga: perto de você, longe de você, mas o Senhor nos leva aos lugares onde eles estão.
Por isso que quando você lê Mateus capítulo 24, e ficamos preocupados assim, com quando se dará todos aqueles sinais, muitas coisas já têm acontecido, mas está lá assim, e então virá o fim. Quando virá o fim? Quando o Evangelho for pregado em todos os lugares, e todos os eleitos de Deus renderem-se aos pés de Cristo, professando que Ele é o Jesus, o Senhor e o Salvador. Nossa mensagem é urgente, o desafio é para ontem. Paulo está mais uma vez aqui nessa sua experiência com Barnabé, nessa região da Panfilha, pregando o Evangelho na sua primeira viagem, mas ele vai lidar com a oposição, mas ele não deixa de pregar. E a coisa não ficou limitada só àquela região, àquela cidade, mas àquela região toda. O verso 49 diz: e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Sabe quando você começa a pregar o Evangelho, a começar no contexto da sua família? Lembram da história que recentemente nós estudamos nos PGs sobre a conversão, a libertação que o Senhor operou na vida do endemoniado de Gadara? Um homem que botava medo em todo mundo, gente. Eu sempre, quando leio aquele texto, eu fico tentando imaginar a cena da cidade. Um homem que, quando Jesus se aproxima, o homem, segundo alguns estudiosos, está nu, não tem corrente, não tem cadeia, o homem mora nos cemitérios, o homem corre, o homem tem uma vida, um monstro. Os inimigos manifestados naquela vida, uma legião. Jesus vai libertar aquele homem, Jesus vai àquela cidade por causa de uma única pessoa. Eu fico triste quando eu vejo pessoas falando assim: tanto esforço, pastor, para pregar o Evangelho, para ter uma alma convertida. Gastamos tanto dinheiro, levamos tantas pessoas lá e só um resultado. Você não sabe o que você está falando. Você não sabe o valor que tem uma vida. Jesus só foi em Gadara por causa daquele homem, porque ele foi expulso de lá. Mas se você continuar o texto, ele quis seguir Jesus, não foi? Jesus falou o que para ele? Volta para os teus, para a tua casa. Conta para os teus o que eu fiz na tua vida. Ele voltou, ele pregou, mas ele ficou só pregando para a família dele? Ele foi para Decápolis, 10 pequenas cidades daquela região, e pregou o Evangelho por toda aquela região, irmãos. Agora, eu sempre gosto de imaginar essa cena, não saindo do texto aqui, mas só para ilustrar. Aquele homem que outrora andava sem roupa, um monstro, certamente mal cheiroso, de todo tipo, indo em direção à casa dele. Não está na Bíblia, isso é a liberdade que Deus me permite fazer essa cena na minha mente. Talvez o filho olhe na porta e fala: mãe, o pai está vindo aí. E talvez a mãe fale: fecha a porta, fecha tudo, seu pai é um monstro, seu pai é um louco, o seu pai... Não, mãe, tem alguma coisa diferente. O pai está vestido. Como? Vem ver, mãe. O pai não está pulando, não está rilhando os dentes, o pai está sóbrio. O que aconteceu com seu pai? Então, mãe, deixa o pai entrar. E certamente ele pôde entrar na sua própria casa e contar para a sua família o que Jesus fez na vida dele. Você pode imaginar essa cena? Que Deus continua fazendo essa obra ainda hoje. Por isso que, a despeito de oposição, a despeito de pessoas que vão querer silenciar você, pregue ousadamente. Às vezes as consequências serão maiores, como acontece aqui no texto. Divulgava-se a palavra de Deus por toda aquela região, mas olha de novo os judeus aí. Mas os judeus, agora eles não vão ficar só dentro da sinagoga, eles vão instigar pessoas. Então eles pegaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, ou seja, os formadores de opinião, as pessoas influentes na cidade, falaram assim: vocês têm que dar um cala-boca nesse pau de Paulo e Barnabé. Esses dois estão fazendo bagunça aqui no nosso meio. Estava tudo bem, a gente se reunia na sinagoga, cada um levando a sua vida, desde que esses dois chegaram aqui, conforme foi dito a eles lá em Tessalônica, eles têm transtornado todas as coisas, são baderneiros. Porque o Evangelho também incomoda, irmãos. Praticamente, os pastores dessa igreja, nós estamos falando isso em ocasiões distintas, mas é o Espírito Santo de Deus que está conduzindo isso. O Evangelho, inevitavelmente, vai apresentar dois resultados: salvação e condenação. Alegria e escândalo. Receptividade, porque o Espírito Santo prepara o nosso coração, ou rejeição. E aqui os judeus, então, agora instigam pessoas da cidade de alta posição, pessoas de influência. E, infelizmente, neste contexto aqui, tem algum êxito, porque eles começam uma perseguição contra Paulo e Barnabé,
E o que o texto diz? Eles foram expulsos do seu território. Eu não posso dizer que eu já vivi uma cena como essa. Até hoje, pode ser que daqui para frente isso aconteça com qualquer um de nós aqui. Você esteja pregando num determinado lugar e você seja convidado a se retirar. Você já foi expulso de algum lugar por ter pregado o Evangelho? Pode até ser que tenha algum irmão, alguma irmã aqui, que eu não saiba da sua história. Mas eu quero falar isso por quê? Porque nós temos essa liberdade. Ontem, mais uma vez, um grupo de irmãos aqui da igreja foi para uma região que é considerada até pouco tempo atrás, alguns anos atrás, um lugar que jamais um crente deveria pisar para pregar o Evangelho. Sabiam disso? Na história, nos anais da Igreja Presbiteriana do Brasil, já puseram fogo numa igreja naquela cidade. E Deus tem levado um grupo de jovens da nossa igreja para pregar o Evangelho em Aparecida, no centro da idolatria do Brasil. Não é fácil. A honra e a glória para o nosso Deus. Mas Deus pode nos levar em tantos outros lugares. Viagens missionárias, como já fizeram há muitos anos atrás em Santo Ângelo, um lugar extremamente influenciado pelo Espiritismo. O reverendo Sérgio Lima conhece bem aquela região do sul, mas Deus levou a igreja lá. Mas talvez nós seremos expulsos de alguns lugares. Talvez algumas pessoas vão dizer, aqui você não vai pregar esse Evangelho. E se isso acontecer, irmãos, que é muito doloroso, nós não ficaremos felizes com isso, Jesus já deu um conselho para os seus discípulos. Certamente vocês estão lembrados, quando Jesus instruía os 12, Mateus capítulo 10, e Lucas capítulo 10, na missão dos 70, usa a mesma ideia. Ele fala, quando vocês entrarem numa cidade e forem bem recebidos, entrarem numa casa, fiquem ali, permaneçam ali. Deixa a paz naquele lugar, mas se vocês entrarem numa casa ou numa cidade e vocês forem rejeitados, bate a sola do sapato assim, ó. Tira o pó do pé. Nem a poeirinha da cidade vocês vão levar, porque aquela cidade foi rejeitada. E lá Jesus diz assim, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra, que nem existe mais, do que para aquela cidade que rejeitou o Evangelho. Mas nós temos que pregar. As oposições, os opositores, melhor dizendo, se levantarão. Mas nós precisamos pregar com ousadia. E o lindo nessa história é que, apesar da expulsão deles daquele território, eles vão para a região de Icônio. Mas olha só o que nos diz o verso 52. Eu queria que a igreja lesse todos juntos. Vamos ler? O verso 52. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Mais uma vez. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Irmãos, a nossa maior motivação para pregar o Evangelho é o nosso próprio Deus, a sua glória, a sua honra, o seu nome. Mas se isso aqui também é um grande elemento motivador, claro que é. Pessoas vindo a Cristo, pessoas reconhecendo que Jesus é a esperança, que é o caminho, a verdade e a vida, que Ele é aquele que veio, o Messias prometido, e as pessoas recebendo a Cristo, abrindo o coração, porque o Espírito Santo está operando, aplicando a palavra. Por isso, irmãos, mais uma vez, nesta manhã, através da vivência de Paulo e Barnabé nessa região, o Evangelho foi pregado com oposição, com perseguição, com expulsão, mas o Evangelho alcançou os eleitos de Deus nessa cidade. São Paulo é muito grande, o Brasil tem dimensões continentais, as Américas e o restante do mundo. Ainda existem muitos por aí que precisam ouvir a boa nova do Evangelho. Talvez você diga assim, mas eu não posso ir lá na Ásia. Talvez você tinha dito até um tempo atrás, eu nunca vou poder pisar em Moçambique, mas Deus levou uma família nossa para lá. Mas nós estamos aqui, temos missão a cumprir, perto e longe, simultaneamente, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mesmo que você receba algum tipo de perseguição, às vezes vai ser dentro da sua própria casa. Infelizmente, Jesus nunca mentiu para nós, Ele disse, eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer a espada. E eu muitas vezes vou provocar divisão dentro da sua própria casa, por causa do amor de Cristo. Você vai orar pelos seus. Talvez você vai ouvir como eu já ouvi uma vez, você nunca mais fale desse tal de Jesus comigo. E eu picalei. Mas eu continuei orando. E Deus fez uma obra na vida do meu pai. Não por mérito meu.
Eu que me cobrava tanto, que queria pregar o evangelho para o meu pai, mas meu pai não deixava eu falar com ele, usava da sua autoridade, aquela cultura antiga, e ele falava assim: você não me ensina nada, quem ensina aqui sou eu sou seu pai. Mas Deus levou um jovem lá no hospital onde meu pai estava deitado, numa cama, amarrado, e pregou o evangelho para o meu pai. E meu pai se rendeu a Cristo, mesmo vivendo 2 anos numa situação bem difícil. Não perca a esperança, pregue o evangelho. Vamos levar a boa nova de Jesus, a mensagem da cruz.